Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja conosco em mais esse maravilhoso dia, um dia abençoado, um domingo repleto de paz, de paz. Bom, não leia a Bíblia como se ela tivesse sendo lido como um livro qualquer. Ela é repleta de ensinamentos para nós. Ela é a própria palavra de Deus. Ela é viva, é eficaz. Portanto, ela é uma regra de prática para nós, para todos aqueles que acreditam em Cristo como o Senhor e seu Salvador. Leia a Bíblia com devoção, com o coração aberto, a fim de você ser transformado de maneira semelhante a Cristo, com o caráter de Cristo. É assim que nós devemos ler a Bíblia. Nunca, jamais abra a Bíblia e faça assim: Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo hoje? Ah, já sei, aqui. Aí você põe o dedo e diz: Senhor, me diz qual é o versículo é esse daqui. Não, não faça isso. Tenha respeito e zelo pela palavra de Deus. E no devocional de hoje nós vamos entender um pouquinho melhor. Eu vou te dar 6 orientações de como você deve ler a Bíblia, como que você deve procurar entender melhor as Sagradas Escrituras, por mais que você tenha dificuldade em leitura. Vou te explicar isso hoje através do Espírito Santo. Antes de mais nada, é claro, nós vamos fazer a leitura da palavra. Afinal de contas, a própria Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então, quando você tiver alguma dúvida sobre aquilo que você leu, a própria Bíblia, ela vai te explicar. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração e depois vamos fazer a leitura da palavra. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse maravilhoso momento de estudo da Tua Palavra, onde nós vamos ler a Tua Palavra e discernir sobre ela. Paizinho eterno, que não seja eu falando, mas o Teu Espírito Santo agindo, para que as pessoas que estão assistindo aqui ao vivo conosco, e aquelas que porventura vão assistir gravado, possam ter o entendimento necessário sobre a Tua Palavra, a Tua verdade. É a Tua obra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pois não somos dignos de abrir a Tua palavra e ler. Abrir a Bíblia e ler. Não somos dignos de absolutamente nada disso. Mas pela Tua misericórdia, pela Tua graça, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós podemos nos achegar a Ti e ter a Tua presença tão amada conosco nesse momento. Obrigado, Paizinho eterno, pelo Teu Espírito Santo que se faz presente aqui conosco. Nos enche, Pai, transborda, abre o entendimento de cada uma das pessoas que estão acompanhando aqui. Abre cada vez mais o meu discernimento também, Pai. Dá-nos a sabedoria necessária para guiar as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. E que, acima de tudo, a Tua vontade seja estabelecida sempre nas nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Se você puder, eu gostaria demais que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 25 ao 27. Lucas 24, do 25 ao 27. Como eu sempre oriento, pegue a sua Bíblia, abra para ler. Se você não tem Bíblia, eu vou compartilhar aqui, ela já está na sua tela, do seu celular, do seu tablet, no seu computador, para você acompanhar, até na sua TV também. Mas o ideal mesmo é que você tenha, sim, a sua Bíblia na mão, para que você possa se acostumar com o vocabulário dela. Se alguém que está acompanhando aqui, Lucas 24, capítulo 24, versículo 25, 26 e 27, e puder ler para nós, eu fico agradecido. Para você que está acompanhando aí no modo gravado, de repente você não sabe o que é o capítulo, o que é o capítulo, ele tem um número maior, tá bom? O versículo, ele tem aquele númerozinho menorzinho, bem miudinho. Então, quando a gente fala Lucas, é o Evangelho, é o livro de Lucas. O capítulo 24 e os versículos 25 a 27. A Bíblia foi dividida em capítulos e versículos para facilitar, para que nós pudéssemos encontrar as referências de uma forma mais assertiva, mais facilitada. Então, quem encontrou, se puder ler Lucas, capítulo 24, versículo 25, 26 e 27, pode ligar o microfone e ler para nós. Amém. Amém. Posso ler?
Alô? Pode, irmã. Amém. Pronto. O 25, né? Versículo 25 ao 27. Isso mesmo, do 25 ao 27. E ele lhes disse: Ó nécio e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padece essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só o que está escrito aqui no versículo 27. Todas as escrituras. Todas. Jesus não apenas cumpre as profecias, não apenas, Jesus cumpre as profecias messiânicas contidas no Antigo Testamento. Ele cumpre toda a Escritura, todas as Escrituras, Jesus cumpre. Todas as Escrituras, Jesus, cumpre. Ele cumpre tudo, visto que o Antigo Testamento aponta para Jesus como o auge da libertação do povo de Deus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para a vida de Jesus, para a sua vinda redentora, para a nossa salvação. Tudo aponta para Cristo. Absolutamente a Bíblia inteira aponta para Cristo. Então, Cristo, ele cumpre todas as Escrituras. Existem, e aí muita atenção nesse momento, três implicações aqui que nós devemos observar nessa passagem. Primeiro, em termos de continuidade, Jesus ele cumpre o Antigo Testamento ao invés de revogá-lo. Jesus ele não revoga o Antigo Testamento, ou seja, ele não anula o Antigo Testamento, ele cumpre o Antigo Testamento. Segundo, em termos de descontinuidade, ele traz algo novo ao completar o plano redentor de Deus contido nas Escrituras. Então, muita atenção. Continuidade, ele cumpre o Antigo Testamento, ele cumpre tudo, ele não revoga, ele cumpre tudo. Descontinuidade, ele nos traz algo novo, que é também plano redentor de Deus, e que também está contido nas Escrituras. E o terceiro, em termos de interpretação, tá? E agora vem essa questão da parte da leitura, de ler a Bíblia, de entendê-la. Na parte da interpretação, existem dois pontos que a gente deve observar na hora de interpretar. Primeiro, toda a escritura deve ser lida à luz da obra que Deus realizou em Jesus. Toda a escritura deve ser lida à luz da obra. Você não pode pegar apenas um único versículo para apontar uma suposta linha de pensamento que você tem. É daí que saem as heresias. Toda a escritura, toda a escritura. Segundo, a escritura, a Bíblia, explica o significado e a missão de Cristo. Em outras palavras, a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. No seriado The Chosen, tem uma parte lá que Jesus, né, o ator interpretando Jesus, lá ele fala para o Mateus. Ele diz assim, eu achei muito interessante essa fala. Ele diz assim que aqueles que estão empenhados, na verdade, vão se debruçar aqui para encontrar a verdade. Portanto,
A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia, toda. Por isso que, às vezes, quando você vai ler uma passagem, às vezes o apóstolo Paulo está falando sobre uma profecia que está lá no livro de Jeremias, ou está lá em Eclesiastes, ou ele acaba falando sobre alguma coisa, algum salmo, e aí você vai no salmo e lê. Então, toda a Bíblia ela se explica. Certo. Dito isso, você pode parar e pensar assim, Joyce, mas é muito complicado. Eu não sei ler, ou tenho dificuldade na leitura, ou eu não sei em quem procurar palavras para a pessoa certa para me ensinar. Como que eu devo ler a Bíblia? Como que eu devo, então, me debruçar? Eu começo por onde? Então, vamos lá. Eu vou te passar 6 orientações que, como discipulador, eu passo para todas as pessoas quando estão sendo discipuladas. E a primeira delas é: ore primeiro antes de ler a Bíblia. Ore. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia, ela é um livro espiritual. Então, antes de mais nada, antes de você começar a abrir a Bíblia para ler, ore. Se puder, se você tiver condição, curve o seu joelho, dobre o seu joelhinho e faça uma oração. Peça para Deus lhe dar sabedoria para você ler e conseguir entender. Porque eu tenho vários amigos que já pegaram a Bíblia para ler e não entenderam absolutamente nada. E olha que são pessoas inteligentíssimas. São pessoas que leem pelo menos de 12 a 15 livros por ano. São pessoas que leem muito, pessoas inteligentes, mas pegaram a Bíblia para ler e não conseguiram. Não conseguiram entender a árvore genealógica, para vocês entenderem de Jesus. Portanto, a Bíblia ela não pode ser lida como um livro qualquer. A Bíblia ela não é uma revista de compra e venda de produtos, onde você abre aqui, agora eu quero uma passagem sobre amor, vou lá para Coríntios 13. Agora eu quero uma passagem sobre exortação, vou lá para 1 Coríntios, 2 Coríntios. Agora eu quero uma palavra sobre esperança. Aí eu vou lá para Mateus. Agora eu quero sabedoria, eu vou para Provérbios. Sabe, não é bem assim. Então, assim, você tem que entender. A Bíblia, ela vai falar com você. Deus, ele fala conosco através da leitura da sua palavra. Então, ore. Primeira coisa, orar. Segunda coisa, reconheça que Jesus nos ama. Reconheça que Jesus te ama. E ele quer te instruir e encorajar através da sua palavra. Mas para isso você tem que entender que, reconhecendo que Jesus te ama, que você tem total dependência dele para que você consiga entender esse livro. Se você não tiver o entendimento de que você precisa dele para entender que o seu intelecto é incapaz de conseguir entender por si só a Bíblia, e você vai ler a Bíblia pensando, eu sou o bambambam, eu vou ler, eu vou entender tudo, irmão, pode ter certeza absoluta que você não vai conseguir entender. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Só mostrar aqui uma coisa para vocês. João 3,16. Aqui. Porque Deus amou, ele amou o mundo. Ele amou o mundo. O amor aqui é uma decisão, é um amor ágape. Não é um amor filéu, é um amor ágape. Ele amou o mundo e ele deu. Ele deu porque ele quis dar. Ele não deu porque ele foi obrigado. Jesus, ele não vai obrigado a Jerusalém.
A decisão de Jesus ir a Jerusalém é uma decisão individual. Ele quis ir. E ele foi porque ele ama o seu pai. Ele foi porque, por amor, ele até fala: Pai, se possível, faça de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E Jesus, como filho bondoso, ele vai porque quer, não porque foi obrigado. Deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, apenas para os que creem, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse perecer aqui não é a morte física, é a morte que acontece através da condenação, da ira eterna de Deus. É dessa morte aqui. Mas a gente tem a vida eterna. Essa vida eterna é a vida eterna, obviamente, com Deus. Mas essa vida eterna, além de ser uma vida eterna para com Deus, é uma vida eterna afastada do pecado, em um corpo incorruptível. Uma vida eterna de acordo com o caráter de Deus, em santidade. Olha só a quantidade de informação que eu tirei de apenas um único versículo. Tudo está na Bíblia. Um único versículo. Portanto, você não pode querer ler a Bíblia pelo seu intelecto. Entenda, todas essas informações que eu passei para você de João 3,16 não é inteligência minha, pode ter certeza absoluta. Isso é o Espírito Santo que me capacita para que eu possa ler esse versículo e analisar minuciosamente o que Cristo quis falar atrás de cada uma dessas palavras. É o se debruçar na palavra e procurar entender aquilo que está por trás, a profundidade do amor de Deus sobre nós. E isso não vem da capacidade do intelecto humano, não vem. Não vem. É fruto e obra do Espírito Santo. Então você só vai entender todos esses livros que estão aqui, você só vai conseguir entender a Bíblia se você, primeiro, orar. Se você, segundo, reconhecer que Jesus te ama e ele quer te instruir, mas que você precisa ter dependência dele e entender que você tem dependência dele para entender a Bíblia. Terceiro, leia a Bíblia várias vezes. Jorge, eu vou passar o dia todo lendo a Bíblia e o meu trabalho, como é que eu faço? Eu vou largar meu trabalho e pedir demissão? Não é isso. Lê a Bíblia várias vezes. Você lê a Bíblia de manhã, quando tiver tempo, lê à tarde, quando tiver tempo, lê à noite. Você pode ler a Bíblia no seu celular, você pode fazer a leitura da palavra de Deus no seu celular, você pode fazer a leitura da palavra de Deus no computador, você pode, tem louvores que tem passagens bíblicas, louvores com passagens bíblicas. Nossa, tem uma cantora agora que fala sobre, eu não vou saber, não vou nem falar o nome da música porque eu não sei. Mas, assim, são louvores que você vê que são retiradas da própria Bíblia. Passagens da própria Bíblia. Leia a Bíblia. Todo dia, o tempo todo. Quarto, leia a Bíblia no seu tempo livre. E aí tem vários meios para você fazer isso. Você tem mídias digitais, você tem filme, tem séries, tem aplicativos. Para quem vai assistir esse vídeo gravado, abaixo aqui da descrição desse vídeo, eu vou deixar uma série sobre a Bíblia, que eu já assisti diversas vezes. Eu não assisti só uma vez para entender, eu assisti diversas vezes para entender. E aí você assiste a passagem, tem uma parte lá que Deus manda Saul fazer algo e Saul não quer esperar o profeta, e aí Saul vai lá, pega e vai fazer um sacrifício e tá errado. E aí depois eu fui para a Bíblia para ler, e aí na Bíblia tem dizendo que Saul esperou o profeta durante 7 dias. 7 dias, sabe? Por isso que no seriado ele estava apressado para ir fazer aquilo lá, então por isso que ele sacrificou o bezerro, que foi lá e estava esperando há 7 dias. Então você pega a Bíblia, lê, acompanha com o seriado, você consegue entender melhor, você conecta as coisas mais fáceis. Então vou deixar o seriado aqui, são 5 capítulos, cada capítulo tem em média de 39 minutos.
Vou deixar também aqui abaixo da descrição desse vídeo o Evangelho de Marcos narrado, a pessoa falando o Evangelho de Marcos, lendo o Evangelho de Marcos. Ele lê o Evangelho de Marcos e enquanto ele está lendo o Evangelho de Marcos, você só escuta a voz, não está aparecendo ele, a pessoa que está narrando, você assiste a vida de Jesus ali. Jesus sendo batizado, Espírito Santo, você vê tudo aquilo dali, João Batista pregando, arrependa-se. Então você vê, você ouve a narrativa do Evangelho sendo lido e você assiste o que está acontecendo, o que está sendo narrado. E isso é sensacional. Outra coisa que você pode fazer, um aplicativo de celular. Baixa o aplicativo do celular, você pode configurar o aplicativo do celular no horário que você vai ficar mais livre do seu dia para você receber aquele pãozinho diário, um versículozinho que você vai ter. Tem aplicativo que inclusive te dá a reflexão daquela passagem bíblica. Então você põe o horário para receber a mensagem no horário que você está mais livre no seu dia. De repente é o horário do almoço, de repente é à noite, 10 horas da noite antes de dormir, de repente é 5 horas da manhã na hora que você acorda, não importa. Você coloca ali, aperta o botãozinho. Joel, se eu não sei ler a Bíblia, não sei ler, eu não consigo ler e escrever, não dá, eu não consigo ler e escrever, eu sou analfabeto, infelizmente. Então, cara, o próprio aplicativo, você tem lá um playzinho, você dá o play e o próprio aplicativo, a voz, vai ler para você o aplicativo. Tem o Cid Moreira, que também no YouTube você tem a Bíblia toda lida. O próprio Cid Moreira lá com aquela voz linda e maravilhosa dele, você ouvindo aquele homem falar, nossa, é de Deus aquilo tudo. Ler com pausas e com vírgulas corretas é impossível de você não entender. Tem outras vozes durante a leitura que ele faz que interpretam outras pessoas durante a leitura e você consegue entender melhor aquilo dali. Então, você tem diversas coisas que podem facilitar filmes, séries, mídias digitais, aplicativos, que você pode e deve ler. Também tem pregadores, pessoas que falam sobre a palavra de Deus da forma mais correta e genuína possível. Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, são os que eu mais gosto. É impossível de você encontrar alguma heresia no que esses homens falam. Coloca lá no YouTube, Hernandes Dias Lopes, você vai ter lá um ano inteiro de pregação dele. Só coisa boa, linda e sensacional da parte de Deus. Você não precisa nem ler a Bíblia, tá tudo lá bonitinho. Aparece a referência na tela do seu celular, do seu computador, do seu tablet, da sua televisão, tá tudo lá. Se você puder e conseguir, ler a Bíblia também, enquanto ele estiver fazendo a leitura da palavra, sempre lê a Bíblia. Então, não tem como você dizer, é que eu não sei ler a Bíblia, que eu não consigo ler a Bíblia, porque é difícil de entender. Se você se debruçar, se você buscar pela verdade, você vai encontrar. O Espírito Santo vai, sim, te dar a sabedoria necessária para você encontrar e para que você consiga, sim, entender. Quinto, medite na palavra. Meditar na palavra é olhar para a palavra de Deus e tentar entender o que cada uma das palavrinhas daquele texto está falando para você. Existem bíblias de estudo, por exemplo, essa minha Bíblia aqui é uma Bíblia de estudo. Aqui em cima você tem o texto e aqui abaixo você tem as explicações do texto. Bíblia de estudo é uma excelente leitura para você conseguir amplificar o seu entendimento da palavra de Deus. Se você não tem a Bíblia de estudo, volta para os pontos anteriores que eu mencionei, que vai dar bom do mesmo jeito. O Espírito Santo ele vai usar o outro meio para que você possa entender. Faça a meditação da palavra. Tem aqueles planos de leituras anuais, né, que você tem que ler 4 capítulos por dia, 3 capítulos, eu não sei nem quantos, e aí para você conseguir ler a Bíblia toda. Eu não gosto muito disso, porque se você pegar 4 capítulos, olha, Romanos capítulo 3 é uma leitura fantástica. Não dá para você ler Romanos capítulo 3, 4, 5 e 6, tudo num dia, você não vai conseguir entender.
O ideal é que você se debruce na palavra de Deus, se debruce na leitura da palavra de Deus com calma, com amor, com sabedoria. Então eu não gosto desse plano anual. A não ser que você já tenha lido a Bíblia, já tenha entendido, beleza, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo maravilha, aí você vai, pega e faz a leitura anual. Se não for assim, a minha sugestão é que você não faça isso, mas que você se debruce no entendimento da palavra. Não adianta você ler e não entender. Ah, eu li o livro de Gênesis todo. Tá, beleza. Foi o que você entendeu? Ah, eu não entendi nada. É do que adiantou ler? Então, medite na palavra. E 7, 6, compare a Bíblia com a Bíblia. Existem Bíblias que têm linguagens diferentes. À medida que existe tanta linguagem, tem a nova linguagem internacional, a nova versão internacional, NVI, nova versão internacional, tem tantas versões diferentes, e o ideal é que você compare, porque algumas versões, a leitura, elas são mais fáceis. A que eu estou compartilhando na tela com você é a NVI. A Bíblia que eu estou aqui na minha mão segurando aqui para ela é a Revista e Corrigida. Essa Revista e Corrigida tem um vocabulário um pouquinho mais antigo, então é um vocabulário de uma leitura um pouquinho mais complicado. Então você acaba tendo mais dificuldade nessa. Mas na NVI em uma outra, a nova tradução de hoje, você consegue entender de forma mais facilitada. Então, compare as versões, de repente pega a Bíblia do vizinho, pega a Bíblia de outra pessoa e vai fazendo. Tem a Bíblia aqui na internet também, você consegue ler. Então, compare as Bíblias para você ver qual é a linguagem que você gosta mais e você vai melhor se adaptar para que você, quando for comprar a sua Bíblia, você também puder adquirir a Bíblia com a linguagem que você mais gosta. Então, vou fazer um resumo. Primeiro, ore. Segundo, reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador e a sua dependência, para que ele possa, através do amor dele, lhe instruir, lhe encorajar e consolar através da leitura da palavra. Terceiro, leia a Bíblia várias vezes. Quarto, leia a Bíblia no seu tempo livre e use de mídias, filmes, aplicativos, séries, para que você possa ter um entendimento mais facilitado. Quinto, medite na palavra, não tenha pressa de sair do livro que você está lendo, medite na palavra. E sexto, compare a Bíblia com outras versões para você entender as versões e você encontrar a versão que você mais gosta. Isso tudo junto vai fazer com que você tenha, sim, a compreensão melhor sobre a palavra de Deus. Pode ter certeza que o Espírito Santo, ele vai te dar um entendimento, mas para aqueles que se esforçam buscando pela verdade. Eu vou fazer uma oração agora, quando terminar. Se vocês quiserem comentar, fiquem bem à vontade, tá bom? Se você puder e quiser, mas em reverência à palavra de Deus, se você tiver condições, curve a sua cabeça e faça uma oração comigo. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse maravilhoso momento de comunhão, de partilhar do pão. Te agradeço, Senhor. Nós te agradecemos em unidade aqui por todas as orientações que o Senhor nos deste hoje, para que possamos ler a tua palavra e entendermos melhor sobre ela. Obrigado, Espírito Santo, por se fazer presente em nós, por querer cuidar tanto, por estar cuidando tão graciosamente da gente, ao ponto de nos mostrar, inclusive, meios para entendermos melhor a palavra de Deus e termos um relacionamento mais aprofundado. Te agradecemos, Santo Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Prover o pão do dia de hoje, que nós possamos juntos, Pai, em unidade, juntos, estarmos o dia inteiro. E que, acima de tudo, Senhor, seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.